Bonjour et bienvenue chez Français do Kailua. Je m'appelle Carole et je suis votre prof de français. Ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus. Qual deles usar? Vem comigo que hoje eu vou te explicar. Vamos começar pela base, que é a negação ne pas. O ne pas sempre terá um verbo no meio. Então, vou dar aqui alguns exemplos como je ne mange pas beaucoup. Eu não como muito. Je ne mange, o verbo, pas beaucoup. Uma dica para você que quer falar um pouco mais como um francês seria tirar o ne quando a gente estiver falando apenas, principalmente no informal. Então, a gente poderia falar je mange pas beaucoup. O ne é excluído da frase. Je mange pas beaucoup. Não como muito. Bom, em relação à negação, é importante a gente ter três coisas em mente. A primeira é que, com a negação, os artigos indefinidos un, une, de e os partitivos du, de la, de, todos eles se transformam apenas em de. Portanto, se eu falar j'ai des copains, tenho amigos, na negação, essa frase vai ficar je n'ai pas de copains. De. Ou então, il a un chien, il n'a pas de chien. Ele não tem cachorro. Porém, essa regra não se aplica quando a gente usar o verbo être. Por exemplo, c'est un ami, é um amigo. A gente falaria ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Segunda coisa, se a gente tem dois verbos na frase, onde é que fica o ne pas? A gente coloca sempre o ne pas em volta do primeiro verbo. Por exemplo, Julie não pegou o ônibus. Julie n'a pas pris le bus. Julie n'a pas pris le bus. Ela não pegou o ônibus. Então, o ne está em volta do avoir, que é o auxiliar do passado. E o verbo prendre está ali depois do pas. Julie n'a pas pris le bus. Ou ainda, quando a gente for falar uma frase num futuro próximo, que a gente precisa usar o verbo aller em um outro. Por exemplo, eu não vou a Paris amanhã. A gente falaria je ne vais pas aller à Paris demain. O ne e o pas estão em torno do verbo aller, que conjugado é o vais. Je ne vais pas aller à Paris demain. Terceira e última coisa muito importante é que quando a gente usar algum verbo no infinitivo, ou seja, um verbo que não está conjugado, o ne pas fica sempre no início. Geralmente, isso é usado em conselhos ou ordens, como, por exemplo, ne pas arriver en retard. Ne pas arriver en retard. Não chegar atrasado. Agora vamos ver os outros tipos de negação. Começando com o ne plus. O ne plus significa no português como não mais. Por exemplo, je ne chante plus. Eu não canto mais. Ou seja, eu cantava, mas agora isso não existe para mim. Eu não canto. Ou ainda, je ne vais plus à la gym. Não vou mais para academia. Quer dizer então que antes eu ia e agora eu não vou mais. Ne plus. A negação de toujours, que é sempre, fica ne jamais. Por exemplo, elle prend toujours de dessert. Na negação ficaria elle ne prend jamais de dessert. Ela não come nunca uma sobremesa. Nunca pega a sobremesa. A negação de gens, pessoas, personne, pessoas, ou de muita gente, du monde, fica ne personne. Por exemplo, je vois beaucoup de personnes. À la négation, c'est je ne vois personne. Eu não vejo ninguém. Je ne vois personne.
Então, sim, é estranho, porque personne significa pessoa, mas personne, nesse caso, significa ninguém. Então, quando a gente usar numa negação, significa ninguém. Je ne vois personne. Eu não vejo ninguém. Agora, se a gente falar il y a beaucoup de personnes, tem muitas pessoas. Il y a une personne que j'adore, tem uma pessoa que eu gosto. Aí, ok, significa pessoa. Mas na negação, significa ninguém. A negação de plein de, beaucoup de, fica ne, aucun. Por exemplo, j'ai plein de devoirs, eu tenho muita lição de casa. Na negação, fica je n'ai aucun devoir. Je n'ai aucun devoir. Não tenho nenhuma lição. A negação de tout, tudo, é ne, rien. Por exemplo, tout est possible. Tudo é possível. Na negação, a gente falaria rien n'est possible. Rien n'est possible. Nada é possível. A gente não pode dizer rien ne fonctionne pas, por exemplo, nada funciona. A gente deve falar rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Nada funciona. A negação de avec ou à l'aide de, que é com ou com a ajuda de, fica sans. Por exemplo, il étudie à l'aide d'un ordinateur. Ele estuda com a ajuda de um computador. Na negativa, il étudie sans ordinateur. Il étudie sans ordinateur. Ele estuda sem computador. E nesse caso, a gente não usa o ne, ok? É só il étudie sans ordinateur. E para terminar, quando a gente tem uma negação de dois elementos ou mais, a gente vai usar o ne e um ni. E outro ni. Vamos ver uns exemplos. Laurent a un chien et un chat. Laurent n'a ni chien, ni chat. Laurent não tem nem cachorro, nem gato. E, atenção, os artigos indefinidos desaparecem, certo? A gente não falou ni un chien, ni un chat. A gente só fala ni chien, ni chat. Últimas coisinhas. A primeira é que a gente pode juntar mais de uma negação em uma frase. Por exemplo, je ne vois plus personne. Eu não tô vendo mais ninguém. Je ne vois plus personne. Ou elle ne comprend jamais rien. Elle ne comprend jamais rien. Ela não entende nunca nada. E a segunda e última coisa é que é possível a gente ter um ne numa frase, mas a frase não ser negativa. Por exemplo, il ne veut que du chocolat. Isso quer dizer que ele só quer chocolate. Ele não quer nada além do chocolate. Il ne veut que du chocolat. E a tradução seria algo na afirmativa. Ele apenas quer chocolate. Ele só quer chocolate. Uma frase final para vocês aqui treinarem essa negação que a gente acabou de ver é colocar aqui nos comentários para mim a negação desta frase aqui. Je bois toujours un petit café avant de sortir. Já não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque não demora nem 2 segundos e você vai apoiar muito o nosso projeto aqui do Kailua de crescer nossa conta do francês do Kailua. É isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido melhor a diferença entre as negações. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, seguir a gente na rede vizinha, que sempre tem conteúdo novo por lá, todos os dias, inclusive de segunda a sexta. E um beijo para vocês, até o próximo vídeo.